A ministra das Mulheres, que nós inclusive falamos aqui, que o máximo que ela tinha republicado uma reportagem nas redes sociais ontem. Ela começou a dar algumas entrevistas, até a gente pediu para ela ser nossa entrevistada hoje aqui, por conta da agenda, não pode. Mas ela deu uma declaração à CNN Brasil e falou a respeito do projeto, falou que é contra o projeto e o risco desse projeto. Vamos ouvir o que disse a ministra Cida Gonçalves. Nós precisamos prevenir. Por que que nós não estamos construindo um PL no Congresso Nacional que trabalhe sobre a educação sexual contra crianças nesse país? Ou contra adolescentes? Por que nós não estamos discutindo a questão da saúde dessas crianças? Por que nós não estamos discutindo como é que nós vamos fazer um novo patamar de respeito com as mulheres e com as crianças? Porque nós estamos discutindo o número de mulheres que estão sendo mortas, o número de meninas que estão sendo mortas e que estão padecendo. Então, acho que esse é o debate que cabe ao Congresso Nacional fazer. Esse é o debate que nós precisamos avançar nesse país. Nós não podemos aceitar que o pouco que nós temos de garantia de direito para meninas e mulheres, ele seja destruído nesse momento. É curioso, né? Até o discurso, diante de um projeto tão absurdo e grave, né? A ministra fala, é preciso promover o debate. Cansa até um pouco isso, né, Thales? Essa forma, né? É preciso promover. É esse o debate que precisa ser feito. É esse o debate que precisa ser feito? É assim que deve se posicionar a ministra das Mulheres, ô Thales? Não, ela podia ser muito mais dura. O problema é que o governo está emparedado pelo Arthur Lira e pelo Centrão, né? De qualquer maneira, nessas horas, vale ter uma primeira-dama. A Janja veio ao Twitter falar contra o projeto, dizer que é preocupante. Moderado também. Eu achei a Eu Janja tenho até moderada. aqui, ó. Vamos até abrir para a gente ler aqui juntos, ô Thales, mas a Janja se posicionou. Todo mundo estava cobrando muito da Janja, porque ela usa muito as redes sociais para se posicionar sobre coisas polêmicas, né? E em relação a isso, ela, como uma feminista, não tinha falado até este momento. E aí ela foi às redes sociais para falar. E Janja disse que a proposta ataca a dignidade de mulheres e meninas. Ela explica: o PL quer mudar o Código Penal brasileiro para equiparar o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, né? E aí isso quer dizer que uma mulher estuprada pode ser condenada a uma pena superior ao do estuprador. É preocupante para nós, como sociedade, a tramitação desse projeto sem a devida discussão nas comissões temáticas da Câmara. Os propositores parecem desconhecer as batalhas das mulheres, meninas e suas famílias. Isso ataca a dignidade das mulheres e meninas garantida pela Constituição. É um absurdo e retrocede em nossos direitos. Aí ela traz dados: a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. O Congresso poderia e deveria trabalhar para garantir as condições e agilidade do acesso ao aborto legal e seguro pelo SUS. Não podemos revitimizar e criminalizar essas mulheres e meninas amparadas pela lei. Precisamos protegê-las e acolhê-las. Você percebe aqui que ela faz um texto muito certo, né? Usando aí dados e tudo mais. Acaba sendo até firme, né? Falando, isso ataca a dignidade das mulheres, é um absurdo, é um retrocesso em nossos direitos, mas é um posicionamento muito importante, né, Thales? Estamos falando aí Exato. da Janja. Ela foi no limite do que ela podia ir, podia até ser mais dura, mas foi dura, foi clara e, de certa maneira, tentando salvar o Lula, que o Lula não está podendo falar, pelo jeito, porque o Lula, já na campanha, colocou que não era a favor do aborto, não sei o quê, subiu em cima do muro já na campanha eleitoral. Agora, ele fica, como disse o Sóstenes, né? Quero ver, testar, porque todo mundo sabe que o Lula é contra esse projeto, mas ele não pode falar. Não pode falar. E a Janja está salvando ele. De qualquer maneira, salva um pouco, mas poderia ter uma atuação mais direta do governo nesse caso, o tanto que os petistas lá acordaram com a votação da forma que foi, em poucos segundos, com Lira sem nem sequer dizer o nome do projeto que estava sendo votado. Eu acho isso um absurdo.
Absurdo. Não pode você ter um projeto que está sendo votado, o presidente anuncia, sem dizer o nome do projeto, segundo acordo, vamos votar, votem agora, quem permaneça como está, quem aprova, permanecer, tá, papum, 24 segundos, 28 segundos e pronto. Isso eu acho que não há na história da República projeto votado assim, se anunciar qual é o projeto. Ô Josias, a fala da Janja, a importância dessa fala, é possível ver isso como um posicionamento do governo? A fala da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, poderia ir um pouco mais além? Poderia, sem dúvida nenhuma. Essas manifestações, Fabiola, elas são importantes, mas são insuficientes, né? Evidentemente, né? É preciso que as mulheres que estão se manifestando, mulheres que têm vínculo com o governo, vínculo funcional ou vínculo matrimonial, elas precisam convencer o Lula agora, né? Porque é essa a palavra que vai importar, é essa a ordem que precisa ser emitida, né? Uma ordem de comando a partir do Lula, de como o governo deve se comportar nessa matéria. A manifestação tardia da Janja sobre esse projeto que criminaliza o aborto legal, ela foi muito equilibrada. Em essência, a primeira-dama puxou os três principais fios da meada do atraso. Primeiro, o esconde-esconde, né? E ela diz, é preocupante que essa tramitação desse projeto, ocorra sem a devida discussão nas comissões temáticas da Câmara. O segundo ponto é o recuo de 8 décadas, né? Diz a Janja, é absurdo, o projeto retrocede nos nossos direitos, direitos das mulheres. E o terceiro ponto é a incivilidade. Não podemos, diz ela, revitimizar, criminalizar essas mulheres, meninas, que estão amparadas pela lei, né? Uma lei que tem 84 anos. Agora, como disse, só falta a Janja convencer o marido dela. É preciso que ela convença o Lula de que não fica bem para o governo dele se ausentar de um debate tão crucial. E é crucial esse debate. Essa proposta ganhou ritmo de urgência numa votação relâmpago, quase invisível, que contou com a omissão cúmplice da bancada governista. Aí vem o líder do Lula na Câmara, o deputado José Guimarães, seguindo a orientação do Planalto, e diz, não é assunto de governo. O Lula foi eleito para o seu terceiro mandato, prometendo governar para todos os brasileiros. E o eleitorado feminino, que é majoritário no país, foi uma das forças sociais que enviaram o Bolsonaro mais cedo para casa. As mulheres votaram majoritariamente no Lula. Então, contra esse pano de fundo, a Janja talvez devesse perguntar ao marido dela, ali na intimidade, ora, se o retrocesso civilizatório representado por uma proposta que converte estupradas em homicidas, se isso não interessa ao Palácio do Planalto, o que será, afinal, assunto de governo? Então ela precisa fazer essa pergunta ao marido dela. E aqui, Fabiola, por mais que a Janja se esforce, por mais que a ministra das Mulheres se pronuncie, e não foi a única também, o ministro de Direitos Humanos, o Silvio Almeida, se manifestou contra esse projeto, mas tudo isso será insuficiente enquanto o presidente da República, enquanto o Lula não se posicionar sobre esse projeto e não der um norte para a atuação do governo de forma administrativa, coletivamente, o que os ministros devem defender em nome do governo e também no legislativo. Acho que é um erro muito grave o Lula se omitir sob a alegação de que esses temas relacionados aos costumes não são temas de governo. O Lula, na carta aos evangélicos lá atrás, durante a campanha, ele tinha de fato anotado isso, que esse assunto do aborto não era assunto que o governo fosse propor ao Congresso. Se houvesse modificação, seria por iniciativa legislativa. Então, tudo bem, até aí tudo bem. Agora, o fato é que nós estamos diante de um assunto que ganhou uma tração que não se esperava. Ganhou uma magnitude que não se esperava. Ninguém esperava que, a essa altura, com tantos assuntos prioritários, o Congresso fosse debruçar sobre uma matéria tão arcaica, né? E aí o presidente não se posicionar, não é concebível, Fabíola, que isso ocorra.